como seremos encontrados. Mas eu quero falar de algumas coisas que vão acontecer. Nós temos falado aqui alguns domingos sobre a nossa esperança. E o livro de Tessalonicenses, Paulo diz para a gente não temer, que Deus, o Senhor, vai nos encontrar nos ares, quando algumas coisas acontecerem. Eu não quero me deter aqui, isso daqui não é uma sala de aula para falar sobre as coisas que vão acontecer, né? O tamanho do chifre da besta, esse tipo de coisa assim. Tem gente que sabe, irmão, tudo, irmãos. Qual é o tamanho do cavalo amarelo, o tamanho do cavalo vermelho. Quer saber desses detalhes. Mas não há temor, não há paixão, e não há zelo, e não há também o modo de vida pelo qual Deus deseja nos encontrar. O mais importante de tudo, irmãos, a respeito de escatologia, do fim dos tempos, é como que Deus vai nos encontrar naquele dia, naquele grande dia. Eu estou muito mais preocupado e buscando preparar a igreja e também estar preparado para me encontrar com Ele, do que saber detalhes que não vão levar a muitas mudanças, irmãos. Eu particularmente creio, eu não vejo em nenhum lugar nas Escrituras uma esperança ou uma certeza de que Deus vai nos livrar, por exemplo, de momentos como nós chamamos de tribulação. Pelo contrário, em toda a Escritura eu vejo Deus trabalhando muito no seu povo em meio às tribulações. Então eu creio que a igreja, se você quer saber a minha opinião pelas Escrituras, a gente pode depois marcar uma aula sobre isso, mas saber mais detalhes, aí na aula a gente pode, ver algumas coisas que a gente não vai ver de púlpito. Mas eu creio que nós vamos passar pelo momento da grande tribulação. Nós estamos nos nossos dias, os dias que nós estamos vivendo. Eu vou fazer um resumo agora, para você se situar aonde é que a gente está. Nós estamos aqui, irmão, em Floripa, Brasil. Mas eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começou quando o Senhor Jesus pisou nessa terra, morreu na cruz, ressuscitou. Ali começa os últimos dias. Há alguns escritores da Bíblia que falam que inclusive é a última hora, para ver o nível de expectativa que eles tinham. Quem espera muito, irmão, está ficando ligado. Quem não espera, dorme, esquece, não se cuida, vive de qualquer jeito. Isso é a questão. Nós estamos vivendo os últimos dias, ou o ano aceitável do Senhor. Esse é o nome do período que nós estamos vivendo, dessa era. Aí o Senhor diz que em algum momento, que eu acredito que já começou, pela narração de Mateus 24, eu creio que aquele princípio das dores, que vai começar a mostrar que, olha, está chegando, fica esperto, é como a mulher que está grávida, começa as dores, as contrações, é para lembrar, o bebê vai nascer a qualquer momento, para isso existe as dores, e eu creio que nós já estamos vivendo os princípios das dores. O princípio das dores não é o momento que você define o dia, a hora que começa, o dia, a hora que termina. Não, irmãos, começou em algum momento e ela não termina, tá? Ela vai desencadear com a volta do Senhor. Mas o que vai acontecer agora? O próximo passo, pastor? O próximo passo é que nós, em algum momento, é claro, o contexto do mundo todo vai de mal a pior, a maldade se multiplicando, o amor esfriando, tudo isso. O joio crescendo, mas para a alegria do Senhor, não é só o joio que cresce, o trigo também cresce. Nesse momento, trigo e joio estão crescendo juntos. A gente foca muito no trigo, no joio. Pastor, tem muito joio. Não é sua preocupação o joio. O joio é a preocupação dos anjos. É os anjos que vão tratar com o joio. Mas glória a Deus, irmãos, eu quero mesmo ficar focado no trigo. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. O que a gente faz então, pastor? A gente ama todo mundo igual. Serve todo mundo igual, Giovanni. Serve a mesa para todo mundo. Bota joio, bota trigo, bota tudo no meio. E no final das contas, quem vai separar o que é uma coisa e o que é outra, não somos nós, mas é o próprio Senhor com os seus anjos. Então eu creio, irmãos, que tudo isso está acontecendo agora. Joio e trigo crescendo. Princípio das dores ali acontecendo, que diz que os terremotos, as guerras, muitas pestes, tudo isso está ocorrendo. E de repente
nós vamos começar a ouvir falar sobre paz, nós vamos começar a ver a manifestação depois do homem, do pecado, do anticristo. Tudo isso vai acontecer, tá? Pastor, mas eu não queria estar aqui. Então só se você morrer antes, né? Tem essa hipótese. Mas você vai deixar de experimentar coisas gloriosas, emoções, irmãos. Tem emoção reservada para os últimos dias. Pessoal que gosta de adrenalina, emoção, se você acha que a sua vida está parada, né, tipo água de poço, eu vou falar uma coisa, não, espera no Senhor, que o que está por vir é um negócio intenso. Então eu creio que tudo isso vai acontecer. Se prepare. A palavra é: se prepare, acredite. E quando essas coisas começarem a acontecer, e eu acredito que Deus não vai nos livrar desse momento, pelo contrário, porque diz as Escrituras que se Deus não abreviasse aqueles dias tão difíceis que nós vamos experimentar, até os eleitos do Senhor não suportariam. E abreviar não é livrar, irmãos. Não adianta querer forçar a Bíblia. Eu quero que seja assim. Não, irmão, não tem que querer que seja assim. Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus quer. Mas independente se for antes, se for depois da grande tribulação, isso não importa muito. O que importa mesmo é que a gente esteja preparado e esperando, e que não pegue você de surpresa. Porque na hora que arrochar mesmo, irmão, o que vai fazer diferença é o quanto que você está guardando as palavras desse livro, o quanto que tem aí dentro, embutido, socado dentro de você, o quanto que você acredita. E será que vai haver fé na terra, o Senhor diz? Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar pessoas acreditando ainda no que diz esse livro? Ou vão estar estudando esse livro como qualquer livro? E depois que isso acontecer, da grande tribulação vir, de momentos difíceis, em Apocalipse, por exemplo, eu não vou falar para você, mas em Apocalipse, o cenário apocalíptico que João vê, ele vê 3 momentos acontecendo. O primeiro momento ele vê desencadeando, no último tempo mesmo, da tribulação, ele vê os 7 selos sendo abertos. Ele vê um livro. Nesse livro tem 7 selos. E eles começam a abrir, começam a desencadear muitos eventos. Pastor, eu estou doido para aprender. Então leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Peça a graça do Senhor. O Espírito Santo, Ele pode te ajudar. Ele é o melhor professor que existe, inclusive. E não tem mensalidade. Melhor ainda. 7 selos que vão ser seguidos de 7 trombetas. E diz a palavra, dá a entender que quando terminarem as trombetas, na última trombeta, o Senhor diz nas Escrituras, por alguns textos, que nós podemos acreditar que o Senhor vai vir. Paulo diz em Tessalonicenses isso, que Ele não somente vai nos livrar da ira. João escreve na sua carta que nós seremos salvos, né? Que a nossa salvação, por exemplo, alguns textos, Romanos fala muito sobre isso, Romanos 5, a nossa salvação está por se manifestar ainda. A salvação que você recebeu, e eu queria que todo crente entendesse isso, que a salvação não é uma coisa que você experimentou só no passado. Não, a salvação também está por se revelar no final. Há uma salvação reservada para mim e para você. E tem crente que pensa que tudo que recebeu, já recebeu, e vive hoje como se não tivesse mais nada. Não, irmãos, tem uma salvação guardada para se manifestar no final para mim e para você, mesmo se você estiver morto. Porque diz Paulo aos Tessalonicenses que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos vão se encontrar junto com Ele nos ares. Irmãos, você vai fazer coisa que você nunca fez. Primeiro, você vai subir. Eu espero que você suba. Ah, pastor, eu estou achando que vai ser difícil. Irmão, tem gente que vai com 2, 3 anos agarrando, mas vai. Deus vai, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. O que isso representa para você hoje? Porque a alegria da igreja que eu estou vendo nos nossos dias, ela está muito mais vinculada às coisas materiais e visíveis do que aquilo que é espiritual de uma promessa. O problema é que a palavra de Deus diz que o justo, ele vai viver pela fé e não por vista.
Porque o que é por vista não é fé. Porque como que você vai esperar uma coisa que você vê? Você só tem como esperar uma coisa que você não vê. Por isso que é loucura. A fé é loucura. De você acreditar mesmo que aquele que morreu, ressuscitou, como diz os anjos no começo de Atos, ele vai voltar, irmão. Acreditar que Jesus vai voltar, vai rasgar o céu e vai vir como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, é loucura. De você ver o maior evento da história, e não somente ver, mas participar dele. De não somente participar daquele evento, mas poder estar participando onde, Giovanni? Da preparação para aquele evento. Porque em cada mesa posta, em cada pregação, em cada reunião, em cada momento juntos, eu sei que tem sido intencional, e tenho procurado ser intencional nisso, do momento de preparação para aquele dia. Até brincando, até comendo um churrasco. São momentos que você pode viver isso de forma intencional para se preparar para aquele grande dia. Irmão, não viva as coisas como se fosse de qualquer jeito. Irmão, tudo que você faz hoje pode reverberar, não somente para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Pode apontar alguém, pode apontar um futuro. A forma como você fala, a forma como você ama, a forma como você serve, tudo. E depois de nós nos encontrarmos com Ele, diz a palavra que existe uma coisa que, isso sim, está explícito nas Escrituras, que nós vamos ser livres. Paulo fala em Romanos, Paulo fala em Tessalonicenses, que nós não vamos experimentar a ira de Deus reservada para os filhos da ira. Para aqueles homens que rejeitaram a Deus ou não acreditaram, não entraram na arca. Que arca, pastor? Hoje a arca tem um nome, ela é Jesus Cristo. Quem não entra em Jesus Cristo, quem não acredita nele, já está condenado, irmãos. E eu vou perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando de como que Deus vai encontrar a igreja, como que Deus vai te encontrar. Eu quero perguntar, o que isso mexe com você? De saber daqueles que estão lá fora, que não acreditam em Deus, ou aquele que talvez esteja sentado ao seu lado, que está brincando com Deus, pode estar caminhando aos passos largos para o inferno, onde não vai ter mais segunda chance. O que nós vamos fazer com isso? Se nós acreditamos mesmo de verdade, o que você vai fazer com essa realidade? Das vezes poder escolher se calar ou não servir, irmãos, eu quero falar uma coisa: se nós acreditarmos mesmo nisso que nós estamos falando aqui, você vai ser tão intenso na sua vida, você não vai viver mais nenhum dia como se não tivesse graça, como se fosse, não tem nada. Você vai ficar vigiando intensamente todas as horas, porque depois que Ele voltar, irmãos, já foi. Agora é o ano aceitável, termina quando Ele voltar. E quando Ele voltar, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, e Ele vai reinar. Nós vamos ver aqui, durante 1000 anos, Ele vai restaurar todas as coisas. Pastor, mas a gente não está vivendo o reino de Deus agora? Não, nós vivemos já e ainda não, como diz a teologia. Nós vivemos do reino de Deus hoje, é Ele reinando dentro de você, dentro de mim. E quando junta, o reino está nesse local, mas Ele não está de forma plena. Então quando o Senhor voltar, Ele vai começar a reinar durante 1000 anos, e diz que aqueles que estiverem em Cristo vão de alguma forma cooperar com isso. E no final, pastor, no início desse período de 1000 anos, Satanás, ele vai ser preso no inferno. E eu vou falar uma coisa para você, talvez é novidade: o inferno não é o pior lugar. Vai por mim e pelas Escrituras. O inferno não é o primeiro lugar. O inferno é uma prisão, aonde no final do milênio, Satanás é solto mais uma vez para uma última baguncinha que ele vai fazer, vai tentar fazer, e o Senhor então pega e joga o inferno, o diabo, todos que estiverem sem o Cristo. Vai haver a segunda ressurreição para um julgamento final, e Ele joga num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Esse é o lugar final para aqueles que não vão ter Jesus no coração. O
que você tenta imaginar agora as pessoas que você ama que não têm Jesus. Você consegue fazer isso? O que você vai fazer com isso? Com essa realidade de saber que eles podem estar nesse lugar. Não tem mais esperança. O pior do lago de fogo e enxofre não é o fogo, é a ausência de Deus. Nunca mais vão ter Deus. Nunca mais vai ter esperança. Agora eu quero falar da realidade que Deus tem guardado para nós, e depois nós voltamos a falar sobre a igreja que nós devemos ser hoje. Apocalipse 20, nós vamos ler uma partezinha aqui, 10 versículos, e depois também 8 versículos do 21. Você está comigo? Agora que você está aqui, aguenta até o final, amém? Vai por mim, não vale a pena se levantar agora e ir embora. Muito menos ir no banheiro. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Acabei de falar isso para vocês. Esse período aqui, esse momento é onde o Senhor já arrebatou a sua igreja, já houve a primeira ressurreição e Ele está vindo reinar com essa turma todinha, que agora tem corpo glorificado, restaurado, e agora não está mais sujeito às concupiscências, aos pecados. Você vai ter uma nova realidade nesse momento aqui, e Satanás é preso. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora, vamos até aqui. 21, vira um pouquinho a folha. Apocalipse 21, e ele vai dizer, depois disso, depois do final desses 1000 anos, o que está reservado para nós. O Senhor diz que olhos não viram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os seus santos, mas Ele diz que Ele pode revelar para mim e para você alguma coisa. Eu tenho para mim que Deus gosta de dar spoiler. Eu conheço gente, irmãos, que gosta de falar o final das coisas. Eu sou um. Quando eu sei um irmão que está vendo uma série, o irmão que a gente tem intimidade, é lógico, eu começo a ver rapidão assim, para chegar e poder falar para ele assim, no final, cara. O dia o Piero estava vendo uma série, eu falei, cara, no final, ela vai morrer. Aí até hoje virou uma brincadeira, porque a gente fica querendo saber o que o outro está vendo, para contar o spoiler. Mas isso é uma brincadeira nossa. Mas eu tenho para mim que Deus, irmão, eu tenho uma coisa que eu creio. Deus, Ele está muito mais afim de falar com você do que você de ouvi-lo. Deus está muito mais afim de falar comigo do que eu parar para ouvi-lo. E Deus, eu creio que uma das coisas que Ele deseja revelar é o cumprimento dessa palavra que eu acabei de citar para vocês. Deus tem os seus segredos. Ele quer revelar para você um pouco daquilo que Ele tem preparado. Paulo mesmo, irmão, foi revelado tanta coisa que ele disse que ele nem podia falar o que foi mostrado para ele. Ele viu tanta coisa que, inclusive, para não ensoberbecer ele, Deus colocou um espinho na carne. Quem quer uma revelação nova hoje? Porque todo mundo hoje, né? Eu quero saber mais, eu quero revelação. Às vezes, irmão, saber mais custa mais.
mais compromisso, mais responsabilidade. Deus fala, irmãos, que hoje, inclusive, a respeito da nossa realidade futura, Ele fala que hoje, agora, nós vemos como por um espelho, mas um dia nós estaremos face a face. Hoje você o conhece como por um espelho, mas um dia você vai estar diante dele e vai conhecê-lo assim como ele é. Hoje você lê sobre os olhos de chama de fogo, sobre os pés como latão reluzente, você vê o seu manto que está escrito na altura da sua coxa, você vê todos esses detalhes, mas um dia você vai poder vê-lo face a face. Só uma perguntinha, irmão, o que você vai fazer nessa hora? Eu vou correr de medo, pastor. Não, irmãos, é porque quem ama não tem medo. O amor lança fora todo medo. E se você o ama, eu creio que essa hora é a hora em que nós vamos fazer. O que eu me vejo fazendo? Eu me vejo igual João quando ele viu, caindo como morto. É como eu me imagino, irmãos. Só me resta isso, cair como morto aos seus pés. Por quê? Porque você esperou a vida toda por aquilo ali. Você ouviu falar sobre a sua glória, você ouviu falar sobre o seu amor, você ouviu falar como ele mexe, como ele salva, e agora você vai estar diante dele para sempre. Agora, irmãos, eu sei disso, mas eu também luto contra a minha carne, contra a minha concupiscência, que não quer amá-lo. A minha carne não quer amar Jesus. Pastor, eu pensei que o senhor era diferente. Não, irmãos, a minha carne não gosta. A minha carne não gosta de Deus. A minha carne, depois que o homem pecou pela primeira vez, ela foi contaminada. Meu espírito está pronto. A minha alma está sendo trabalhada e transformada a cada dia na perseverança, em esperando o Senhor, ela está sendo trabalhada. E o meu corpo está esperando a adoção plena, aonde eu não vou ser trocado de corpo. Não é isso, não é você deixar esse corpo, é você ser revestido de incorruptibilidade. Deus vai te revestir de incorruptibilidade. Você vai receber um corpo glorificado. Não sei como é que vai ser, irmãos, mas vai ser tremendo. Diz a palavra que a respeito desse corpo, um é o corpo natural, o Senhor diz, e o outro é o corpo celestial. E nós seremos semelhantes aos anjos, a natureza do nosso corpo. Irmãos, eu nunca consegui levantar o meu corpo numa barra. Lá eu vou voar. Jesus passou pela parede, irmãos, parece filme da Marvel. De repente ele entra onde os discípulos estão, depois de ressuscitar eu estou falando, e ele vai e come com eles. Vai ter, irmão, dá de entender que vai ter comida. Wagner, relaxa. Vai ter comida, irmãos. E assim, dá de entender que ele entra no lugar onde os discípulos estão, conversam com ele, come com ele, fala com ele, e ensina a eles, porque Jesus sempre está ensinando e preparando os discípulos, e de repente some. Irmãos, essa vai ser a nossa realidade. Agora eu estou vendo como por um espelho. João inclusive disse: glória a Deus que nós somos filhos de Deus, mas nós não somos ainda aquilo que nós devemos ser. Mas quando chegar esse dia, quando nós estivermos diante dele, então nós vamos conhecê-lo como também nós somos conhecidos, e nós seremos segundo a realidade dele. Essa é a promessa da vida eterna. A vida se manifestou entre os homens. João falou, ele deu testemunho. Nós tocamos a palavra da vida, nós vimos ele, nós ouvimos, nós contemplamos ele, e nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, porque nós temos com ele. Essa é a promessa que repousa sobre nós. E isso, irmão, deveria estar queimando o seu coração. Enquanto eu falo, irmãos, o nosso coração devia queimar, como quando Jesus foi a caminho de Emaús com aqueles discípulos, que
ouviam falar sobre as verdades de Deus, não reconheciam Jesus, mas o seu coração queimava. Irmão, isso não pode se tornar normal para você. Isso tem que ser, cara, tem que ser aquela coisa assim, ó, como se fosse a primeira vez. Você já viu aquele filme, Como Se Fosse a Primeira Vez? Da menina que perde a memória, que é mais curta. E aquele rapaz, o Adam Sandler, ele se apaixona por ela. E mesmo com esse problema, ele decide amar aquela menina, aquela moça, e conquistar ela todos os dias. Você sabia que isso pode acontecer e Deus está disposto a fazer com você todos os dias, porque a gente tem memória curta? Rapidamente você esquece de onde você saiu, rapidamente você esquece quem você era, a dívida que você tinha, e mesmo assim Deus decide conquistar você, se for preciso, todos os dias. Não é tremendo? Que tipo de igreja você quer ser, cara? Apocalipse 21, olha, spoiler, tá, irmão? Isso aqui é spoiler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, a realidade que nós conhecíamos, já se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É o sonho de Deus, irmãos. O grande propósito de Deus é, Ele sempre quis, criou o homem para isso. Não me pergunte por quê, mas Deus escolheu. Ele quer habitar no nosso meio. Não é fantástico? O Deus que é santo, que a terra é como um estrado para os seus pés, que Ele cria as coisas pela sua palavra, que numa palavra, irmãos, Ele pode destruir tudo, ou dar vida a tudo. E é o mesmo Deus que chamou o homem para participar com Ele, e Deus deseja habitar comigo e com você. Não, isso não entra, não tem, por mais que eu me esforce, não dá para entrar não entra na minha cabeça. Como é que um Deus santo vai desejar homens pecadores como nós? Porque se você acha que você é melhorzinho do que outro, você está enganado. Porque, irmão, não há ninguém, não há nenhum bom sequer, não há nenhum justo sequer. A lei, o período da lei, a lei é boa e santa. Por quê? Porque Deus não veio curar o homem com a lei. Deus veio entregar a lei a Moisés para mostrar que o homem estava perdido, e para tornar possível o homem saber o quanto estava perdido. Deus não veio curar a enfermidade do homem, porque o homem nem sabia que estava enfermo. Deus veio com a lei mostrar a enfermidade do homem. Aí depois Deus mandou um médico. Você entendeu a história? Primeiro Deus cria o homem se perde. O homem não sabia que estava perdido, o quanto estava perdido. Então Deus manda a lei para Moisés e fala que até Moisés a morte reinou, porque não era conhecido o pecado, enquanto a lei não falava, não cobiçarás. Então a cobiça tornou vida dentro do homem. Então o homem sabia que ele estava morto por causa do pecado. Isso se estendeu até Malaquias, até os dias de João Batista. Então veio o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo. E todo aquele que ouviu pela lei, pelos mandamentos, que estava morto por causa do pecado, impossibilitado de agradar a Deus e se relacionar com Ele, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo como médico dos médicos. E Ele diz: eu não vim para chamar os sãos, eu vim para curar o doente. Eu não vim para chamar aquele que se acha justo, eu vim para chamar os pecadores. Eu não vim para dar vista àqueles que acham que estão vendo, eu vim para dar vista àqueles que são cegos, que já descobriram, e a lei fez isso. Aí Jesus veio e curou eu e você, está curando ainda, porque tem coisas que só vão terminar. Eu falei para você, não está pronto. E quando eu entender isso, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser curador para mim e para você, para muito crente,
Porque tem muito crente que fica procurando um lugar perfeito, uma comunidade perfeita, espiritual, irmãos, e não vai haver isso até que Ele venha. Por quê? Porque não existe comunidade perfeita com pessoas que ainda não estão prontas. O que resta para nós é uma comunidade de pessoas que estão conscientes com a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus até que Ele venha. E nós nos angustiamos e vamos procurar vivê-la e guardá-la até o final. Mas não procure um lugar que não vai ter problema, porque vai ter problema até Ele vir. Porque nós só seremos plenos quando Ele voltar. Até lá, irmão, pensa no irmão que dá um problema agora. Pensou? O difícil. Deus te ama muito por ter colocado Ele perto de você. Porque assim Deus nos forja. Assim Deus forja você. Porque um dia, irmãos, um dia eu confessei isso num seminário lá em Itajaí, dos filhos geracionais. E eu confessei uma coisa, irmãos. Eu fui criado para encarar desafios. Minha educação me criou e me preparou para encarar e vencer desafios. Mas eu não fui criado e preparado para amar pessoas e para não desistir de pessoas. E isso Deus, Jesus, que plantou algo dentro de mim que é dele. Ele plantou a sua palavra, e a palavra dele, à medida que cresceu, ela transformou um homem que não gostava muito, que desistia, que queria descartar também as pessoas, a um homem que agora entende que as pessoas, elas não podem ser descartadas. Mas isso a palavra de Deus é que faz, não é mérito meu. Nada é mérito meu. Absolutamente nada. Por isso eu continuo me surpreendendo. Eu quero falar uma coisa para vocês: não pare de se surpreender. Não pare. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, lá no retiro de pastores, um menino que tem acompanhado a gente, acompanha as pregações, acompanha tudo há muito tempo. Ele fala: pastor, você ainda sente aquele frio na barriga? Eu falo: ainda sinto. Ainda dá suador, ainda dá a perna ainda treme, e eu espero que isso nunca pare. Por quê? Porque é a certeza de que eu ainda dependo dele. E amigo mesmo é aqueles que vão cooperar para isso. Por isso que os amigos, quem são os amigos? Quem são a família de Jesus? Quando ele foi abordado, ele diz: a minha mãe, os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não são simplesmente aqueles que são parecidos, aqueles que bajulam, aqueles que fazem, que querem servir de alguma forma. Não, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são os meus amigos, são os meus irmãos, é a minha mãe, é a minha família. Então não importa o que você faz, ou o que eu faço, ou o que cada um está fazendo aqui. Importa se você está fazendo isso, se isso é a vontade do Pai. Essa é a igreja que o Senhor espera. Quando Ele voltar, e para viver tudo isso que nós estamos lendo aqui, versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois Ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Imagina, irmãos, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais clamor, não vai haver mais dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas, a primeira realidade do homem, ela se passou. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte de água viva, da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É o Maicon acordando em casa. É o menino acordando em casa. Facilmente, irmãos, coisas de crente
sufocam essa realidade aqui. Facilmente, coisas que você acha que são importantes hoje podem sufocar a paixão por esse dia. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora abra comigo e deixa aberto, por favor, no livro de Hebreus. Já se foi. Aleluia. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou. Tenho uma grande família. Batizado eu fui adotado como filho. Sou co-herdeiro. Temos uma grande família. Batizado no teu Espírito, a qual clamamos, Abba, Pai. Clamamos, nós somos seu para sempre teu. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós o veremos face a face. Ao Abba, Pai, ao Abba, Pai. Nós somos seus. Sim, Jesus, nós somos teus. Aleluias. A questão, irmãos, então, é que tipo de igreja Jesus vai encontrar quando Ele voltar. Que tipo de igreja nós seremos se nós estivermos nesse lugar aqui? Será que nós vamos ter as mesmas paixões, a mesma paixão, o mesmo fogo ainda queimando? Será que nós vamos estar acordados e com as nossas candeias cheias de óleo? E se nós estivermos dormindo, pelo menos sua candeia tem que estar cheia de óleo. Porque o que determina que você está esperando alguém não é se você está dormindo ou acordado, é se a sua candeia está cheia de óleo. Ou será que você está torrando a sua vida como se Ele nunca fosse voltar? Como se a promessa tardou e Ele não vai acontecer? Que tipo de servo o Senhor vai encontrar? O Senhor diz nas Escrituras. Que tipo de homem Ele deseja? O servo, aquele a qual está dando a nutrição para os seus amigos, para os seus conservos, no tempo determinado, e a nutrição determinada. Por isso o chamado ao discipulado, a paixão por servir, de nutrir as pessoas até que Ele venha. Existe não somente um tempo de servir, mas existe uma nutrição apropriada, Jonas. E você às vezes está brincando. Não, eu estou aqui, eu não quero fazer nada. Irmãos, o não querer fazer nada é a primeira evidência que tem alguma coisa errada com você. Tem uma doença. Irmão, não está crescendo, progredindo na fé. É como os apóstolos falam: eu quero que vocês progridam, cresçam, desenvolvam isso a cada vez mais. Que o amor cresça em vocês. Irmão, quando para o crescimento, é a primeira evidência de que você pode estar morrendo. Eu lembro quando eu tive as duas meninas, nossas filhas,
a Yasmin e a Ingrid, nós íamos no pediatra todos os meses, nos primeiros meses de vida, e fazia aquele gráfico, sabe, do crescimento, e o peso, a altura, tem que acompanhar o gráfico, e a médica sempre falou: pai, se tiver alguma coisa abaixo dessa linha, tem alguma coisa errada. Aqui nesse livro existe um gráfico. Se você estiver aquém dele, eu preciso falar para você, talvez você esteja doente, e você pode morrer a qualquer momento. E morrer sem Jesus, irmãos, você vai perder aquilo que nós lemos aqui em Apocalipse 21. Imagina ficar fora daquilo ali, do final do filme, do início da eternidade, de viver algo esplendoroso, maravilhoso, que não tem nem como se comparar com nada, irmãos, que você viu. Não há nada comparado àquilo que Deus tem preparado para nós, por melhor que seja. Nenhum sentimento, nenhum bem material, não há nada, nenhuma paisagem, nenhum lugar nesse mundo pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O seu tabernáculo descendo do céu e habitando entre os homens. Agora olha só, diante disso tudo, que tipo de igreja Deus deseja? Irmão, eu quero falar uma coisa para você primeiro. Nós precisamos estar alegres por fazer parte de uma coisa chamada igreja. Eu sei que alguns aqui já tinham desistido de igreja, porque o que o diabo quer mesmo é que você não goste daquilo que Deus ama. Ele quer te afastar dessa realidade. E a primeira coisa é criando ojeriza, trauma por aquilo que Deus ama. Pastor, mas dentro da igreja tem muito pecado, muita gente ruim. É igual a arca, irmão, se não se ligou ainda. Dentro da arca, como é que era o ambiente da arca? Imagina 40 dias ali dentro, cheio de bicho. Fedia cocô, irmãos. Cheirava mal. Tinha problema, irmãos. Tinha que limpar os animais todo dia. Todo dia limpar o cocô, xixi, tudo isso. Mas eu quero falar uma coisa para você: salvação só tinha ali dentro. Fora, todo mundo morreu. Às vezes o pessoal está querendo procurar uma comunidade perfeita que não cheira mal. Essa comunidade perfeita só vai existir quando o Senhor voltar. Enquanto isso, o que resta para nós é retermos a palavra da verdade, aquilo que Ele disse, e perseverarmos nessa palavra, e não ser mais guiado por traumas, por decepções, porque tudo que o diabo queria é fazer você parar nas suas decepções. Mas aquele homem que crê e coloca a palavra do Senhor acima dele mesmo, que tira a sua vida do centro e coloca a palavra de Deus, repousa sobre ela, e não há mais decepção, não há mais trauma, não há mais ferida que vai parar esse homem. Eu quero falar para você: você pode continuar sendo frustrado, pode ter pessoas que vão continuar te enganando, traindo, e vai ter, irmãos. Jesus teve. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi abandonado pelos 11. Agora eu quero falar uma coisa para você: isso mudou alguma coisa que Jesus era? Não mudou nada. Por quê? Porque Jesus carregava a palavra do seu Pai. Ele era enviado pelo seu Pai para um propósito, e decepção, circunstância nenhuma pode mudar um homem que vive dessa forma. Então, que tipo de igreja nós seremos? E nós devíamos estar felizes por viver essa realidade. O meu amigo Mateus Lapa, que está lá no Canadá, ele postou um vídeo essa semana. Se eu fosse você, ele escutava, porque é muito do que nós temos pregado aqui há muito tempo, e nós temos nos movido nisso. Irmão, não há ninguém que pode estar em Cristo que não esteja congregando. Pode sim ter muita gente que supostamente está junto com a congregação, mas não está em Cristo, porque nem todo mundo que está sentado dentro de um templo está em Cristo, mas todo mundo que está em Cristo está congregando, de alguma forma. Agora olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 23, 24 e 25. Aí nós vamos terminar com esse texto. Por isso que para congregar, irmãos, não é para qualquer um. Você pode estar participando de um culto, agora congregar é diferente. Você pode estar perto, mas estar junto é diferente. Quem está junto paga a conta, irmãos.
Quem está junto sofre junto. Quem está junto chora junto. Quem está junto se alegra junto. Nós tivemos agora no retiro de pastores em 7 casais, eu, a Débora, mais 6 casais. Estavam representando vocês lá. E os testemunhos que eu ouvi, irmãos, foram os mais legais possível. Eles falavam: cara, que turma é essa de vocês? Vocês andam sempre juntos. Vocês têm uma coisa. Ontem o pessoal de Itajaí esteve aqui. Eles estavam no retiro e ficaram observando todo dia, porque a nossa turma era a turma mais fominha. Acordava às 5 horas da manhã para ir para a fila, para entrar na reunião todo dia, irmãos. Você sabe o que é, irmãos? Homens como os nossos amigos deixar de tomar café da manhã para ir para a fila, e ainda com um sorriso no rosto, brincando. A mesma coisa faziam na janta, todo mundo jantando e eles na fila. E quando abria a porta, irmãos, era os primeiros, e eles sempre queriam. E todo mundo acabou respeitando, irmão. Não tinha placa, mas respeitavam, porque todo mundo estava vendo a fome deles. E não é a fome simplesmente de cada um ter uma fome, é a mesma fome no grupo todo, é a mesma fome que está sendo compartilhada, o mesmo desejo, a mesma alegria, a brincadeira, e andar tudo junto. Teve um dia que a gente sentou lá num calçadão em Balneário, todo mundo brincando, uma zoeira, irmãos, barulho, todo mundo passava, olhava, e irmão, todo mundo talvez pensasse assim: cara, os caras estão bêbados. Não, irmão, é no seco. No seco. Um dia eu fui fazer uma janta no salão de festa do meu prédio onde a gente mora, lá nos Ingleses. Convidamos alguns irmãos e entrou ali pela noite, né? Foi lá umas 11h30, aparece o porteiro, me chama lá: seu Fernando, o pessoal do prédio aí tá falando que vocês estão bebendo demais. Aí eu falei, nesse dia ele me conheceu mesmo, eu falei assim: cara, vem cá, dá uma olhada aqui, porque eu quero falar assim, talvez você não saiba, mas esse pessoal todo aqui que está brincando, zoando, se alegrando, não bebeu nada. É tudo no seco, porque a nossa alegria, ela é muito mais forte do que bebida pode fazer. Então fala para os vizinhos que está todo mundo sóbrio, mas está todo mundo feliz. Feliz por quê? Porque nós temos uma razão de estar feliz. Nós estamos dispostos a chorar com os que estão chorando, se tiver que chorar, mas isso não vai tirar a alegria que nós temos de estar com a palavra que é a palavra, a promessa, de poder se alegrar com isso. Isso é o suficiente. Mas diz a palavra que ao mesmo tempo que existiriam esses que estão muito felizes, esses bem-aventurados, também haveria muitas pessoas que estariam abandonando os lugares das congregações, talvez por se tornarem crítico demais, chato demais, de ver defeito em tudo, de ficar caçando defeito em todo mundo, de vez de servir, de vez de amar. Sabe aquela pessoa que vê o problema e não quer ajudar? Pastor, tem gente assim, por que o senhor não faz isso? Faz você, meu irmão. Ama você, serve você, dá vida a você, que você vai ver que as coisas vão melhorar para o seu lado. Às vezes, irmão, é que a gente se tornou tão chato, tão frio, tão calculista, tão miserável na nossa justiça, que nós vamos nos afastando desse lugar. E o autor de Hebreus diz assim, versículo 23 do capítulo 10: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então assim, ó, você pode perder qualquer coisa, amém? Só não perde a esperança. Você pode perder dinheiro, pode perder trabalho, pode perder casa, pode perder carro, pode perder até familiares, pode perder as pessoas que você ama, mas você não pode perder uma coisa: a esperança, a fé, o produto da fé em Cristo Jesus. E consideremos-nos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Ou seja, o congregar está totalmente linkado com a questão escatológica. Quanto mais nos aproximamos do dia do Senhor, mais nós deveríamos estar congregando e buscando esse lugar. O Senhor fala, Ele levanta o autor de Hebreus para admoestar a igreja. Você, quanto mais vai se aproximando aquele dia, o que nós estamos, por isso que não importa, irmãos, tem detalhes que são detalhes, você pode até saber deles, mas não é o mais importante. O mais importante é você ter a esperança e você estar congregando, não desistir desse lugar. Por quê? Porque Jesus não vai vir buscar você. Não, pastor, não, Ele não vai vir buscar você. Mas eu aprendi a vida toda, pastor, que Ele ia me buscar. Não, Ele não vai vir buscar você. Ele vai se encontrar com uma noiva, com uma igreja, com a sua igreja. E o congregar é um mandamento dele, e é a forma, não é só o mandamento, é a forma, escute isso, irmão, pode ser libertador para você hoje. O congregar é saúde para mim e para você. Tem muita gente doente que o primeiro sintoma é: eu não acredito mais, eu vou me afastar desse lugar. Quanto mais você se afasta do fogo, mais você vai apagando. Se você for fazer um churrasco, imagina um churrasco agora. Ah, irmão, imagina uma costela a fogo de chão. Está lá os irmãos fazendo aqueles pedaços de madeira, a lenha, tudo. Se você pegar um pedaço de lenha, irmãos, e tirar da brasa e jogar ele no lado, o que vai acontecer? Ele morre. Ele vai apagar. Porque o fogo mantém o fogo. O fogo mantém fogo. Por isso que ele fala, à medida que está se aproximando o grande dia do Senhor, então nós temos uma coisa a fazer: congreguem, estejam juntos. Por quê? Porque ele sabe que à medida que vai se aproximando o grande dia do Senhor, que é maravilhoso para nós, mas para os desobedientes é terrível. Ele diz que nós vamos experimentar algumas coisas que nós temos experimentado já. O que é, pastor? É fruto de um grupo de pessoas perfeitas? Não, irmãos, não é perfeitas, mas é o fruto de pessoas que guardam as palavras daquele que é perfeito e santo. Se tem alguma coisa boa entre nós, irmãos, é o fruto da palavra dele habitando em nossos corações. E ele diz que vocês então, entrando nesse lugar, perseverando nesse lugar, admoestem uns aos outros. Vai ser saúde para vocês. O que ele está querendo falar, irmãos, é que nesse lugar, nós, para ficarmos firmes até que ele venha, você vai ter que fazer tudo aquilo que nós temos ensinado aqui nessa casa, pelas Escrituras. O que é, pastor? Sujeitar uns aos outros, no temor do Senhor. Ah, pastor, não quero me sujeitar a ninguém, não. Esse é o princípio para não congregar. Você não vai conseguir estar com ninguém. Você não gosta nem de ficar com você mesmo. Tem gente tão ruim, irmão, que se morar sozinho, fugir de casa. Não suporta a companhia nem dele. E Deus inventou um negócio que quer te botar com um monte de gente junto. Imagina, irmãos. Vai te colocar no lugar para te preparar para Ele. Deus vai vir, vai buscar um povo a estar unido para sempre, eternamente. Então como que Ele não vai ensaiar isso? Ele não vai vir buscando o avulso. O fulano está lá em casa, não acredita mais, vou pegar ele. O fulano lá está lá, isolado. Irmão, Deus não tem membro autônomo. Deus não tem, irmão, enquanto Deus está tentando juntar a igreja, tem muita gente tentando esquartejar ela. Não, eu sou mão, eu vou viver. Já viu irmão, se você pegar o seu corpo, Deus, Ele se revelou de uma forma tão linda que você pode entender a realidade dos céus olhando para o seu corpo. Imagina, irmãos, a sua mão, ela mexe, ela te obedece. Não vai fazer isso em casa. Mas se cortasse ela responde? Ela responde seus impulsos? Ela pode ser considerada sua mão? Ela não é mais nada sua.
ela perdeu a sua identidade, porque ela não está mais conectada ao corpo. O que vai fazer você estar em Cristo é justamente você estar ligado ao corpo dele. E Paulo diz aos Efésios que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vai ser desafiador? Vai, irmãos. Mas eu quero falar uma coisa, eu acredito. Não é utopia. Por isso que eu sempre ouvi meu pastor falando que a igreja que nós sonhamos, ela existe. O lugar onde você pode se sujeitar uns aos outros, o lugar onde você vai ser desafiado a perdoar uns aos outros, o lugar onde você vai ser desafiado a auxiliar, a servir, a suportar. E suportar aqui, irmão, não é aquele negócio assim, ó, vou suportar o irmão que é chato, insuportável. Não, ele está falando de botar no ombro quando esse irmão não consegue andar, quando ele está ferido, quando ele está passando por necessidade, você dá o suporte para ele. Ele está falando de você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ele está falando de realidades, irmãos, que vai fazer eu e você permanecermos vivos e com a esperança incendiada até que Ele venha. Você acredita nisso ainda? E nós temos visto, irmãos, só uma gota de uma realidade que é celestial. E uma gota já deixa a gente já assim, abismado. Uma gota já é suficiente para deixar a gente assim, ó, admirado. Agora imagina, irmãos, quando isso for pleno, quando não tiver egoísmo, quando não tiver nada. Porque agora, irmãos, eu conheço em partes. Agora eu ainda amo, mas lutando contra o meu egoísmo ainda. Tirar o Fernando do centro, irmãos, às vezes é muito difícil. Não pensar primeiro em mim também é difícil. Mas isso tudo eu sei que é um treinamento, irmãos. Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, pura. E à medida que se aproxima esse dia, a palavra para hoje é: estejam congregando, não deixem esse lugar. Não deixem esse lugar, vivam para isso, queimem juntos. Hoje nós estamos aqui, mas tem lugares, irmãos, que eles estão queimando escondido. Estão queimando em subsolos, estão queimando em lugarzinhos fechados. Eu fui visitar um povo na Alemanha, irmãos, eu e o pastor Jackson em 2015, nós fomos pregar num apartamento, não era igreja, não era uma igreja, mas era num apartamento, irmãos, porque lá não havia templo como nós temos aqui. Os templos fecharam em muitos lugares da Europa. Eu andava num lugar e estava escrito uma faixa enorme: eu era uma igreja. Eles fazem questão de deixar isso claro para todo mundo ver. Aí nos convidaram para pregar numa reunião. Foi eu e o Jackson. Um dia dentro de um apartamento, tinha só ali os alemão sentados. Começamos de manhã. Eu comecei a ministrar a palavra. Eles queriam ouvir, irmãos. Fala para a gente o que está acontecendo no Brasil. Fala. E nós começamos a falar. Irmão, eu falei 2 horas, não aguentava mais falar. Fui parando. Eles falaram assim: continua. Irmão, nós ficamos umas 4 horas. Eu parei, o Jackson continuou. E eles assim, ó, querendo comer mais. Fala mais. E não tinha, irmão, não tinha instrumento musical, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha microfone. Isso é pecado? Não, irmãos, essa é a nossa realidade. Mas tem lugares que não tem. Eu estou falando que aqueles homens congregaram, decidiram congregar junto. Na realidade deles, estavam dentro de um apartamento queimando juntos. E olha, eles estavam ali 4, 5 horas, aproveitando, comendo tudo que podiam. Para quê? Para queimar junto. E acreditando, voltando a acreditar que vale a pena. Mas no mesmo lugar eu fui no mercado e fui atendido por uma moça no caixa. E falei para ela: Deus abençoe. Na mesma cidade na Alemanha. E aquela moça, no espírito do que reina naquele lugar, ela olhou para mim e falou assim: para que eu quero isso? Eu não preciso disso. Assim. Esse é o espírito desse século. Por isso que o autor de Hebreus fala: não deixe esse lugar. Porque lá, irmãos, eles já deixaram. Vamos orar.
Eu sei que tem pessoas aqui que já não acreditavam mais, mas eu quero falar, Deus tem renovado você. Deus trouxe você para esse lugar para você voltar a queimar, irmãos. Em nome de Jesus. Eu aceito sim. Eu aceito. Eu quero orar por você, mas não é para você voltar a acreditar. Eu quero orar para você que quer voltar a pegar fogo, a incendiar, a ter o seu coração em chamas, a acreditar de fato naquilo que o Senhor diz. Eu não creio hoje, mas está escrito. Não é viver por vista nem por sentimentos, é pelo que está escrito. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu sei, mas eu tenho acompanhado pessoas que entraram nesse lugar, estavam apagando. E eu ouvi Deus como quando está apagando o fogo da churrasqueira, a gente fica lá, pega alguma coisa para abanar, sopra alguma coisa para... Por quê? Porque a gente acredita que pode vir chama da onde não tem mais. Eu aceito o teu mandamento aqui, queimando até você voltar. Eu aceito sim, eu aceito o teu mandamento aqui, queimando até você voltar. Eu aceito sim, eu aceito o teu mandamento aqui. Aumenta o nível. Teu mandamento aqui. Se você deseja isso, você está esperando o quê, irmão? Não espere mais. Não espere mais. Sim, Deus. O teu Queremos queimar mandamento mais fogo, mais paixão, Senhor, por Ti. Até Em nome de você Jesus. voltar, eu aceito. Eu aceito o teu mandamento. Queimando. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente, aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Com mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema. Somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. mais amor por ti, mais fervor, extrema devoção, extrema comunhão. Jesus. Oh, Continua batizando minha com obsessão, fogo, você é Senhor. Sopra, Senhor. Minha obsessão, você Acende, Senhor. é. O Senhor não apaga o pavio que fumega.
Ele fala para nós admoestarmos uns aos outros e congregarmos, porque o que acontece aqui agora é porque quando você congrega, irmãos, nós podemos, enquanto um está apagando e o outro está queimando, nós podemos incendiar o outro. A sua esperança fala, a sua vida está falando, o seu posicionamento pode incendiar quem está perto de você. Aquele que está quase parando, aquele que está desistindo, admoestem uns aos outros. Sujeitem-se a essa realidade. Até você voltar, eu te espero queimando em comunhão, queimando na oração, queimando na adoração, fluindo entre os irmãos. Eu espero confiando em ti, confiando em ti. Eu espero, eu anseio por ti, Jesus. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, Extrema devoção somente a ti. Sim, Deus. A ti. Aleluias. Irmão, nesse ambiente, tem alguém aqui que nunca fez essa oração, mas quer entregar a sua vida a Cristo essa manhã? Eu quero entregar, pastor, a minha vida a Cristo. Hoje eu entendi, e eu quero fazer uma aliança com Jesus. Você nunca fez isso? Se você está aqui dentro e deseja isso, levante sua mão comigo agora, em nome de Jesus. Aonde você está? Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja fazer isso? Se você ouviu e hoje o seu coração está queimando, você nunca fez, não endureça o seu coração, mas você pode nos procurar e vir aqui na frente. Estenda sua mão para cá. Senhor, toca no teu filho, Senhor. Nós oramos para que ele receba do teu Espírito, em nome de Jesus. Como um dia o Senhor batizou, Senhor, a primeira igreja em Jerusalém, batizou com fogo, Senhor. Então batiza com fogo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, sopra sobre o teu filho, enche-o em nome de Jesus. Nova realidade, Senhor, um novo coração, uma nova mente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz uma aliança, estabelece uma aliança com o teu filho hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa queimar, eu deixo meu fogo. Sim, Espírito de fogo, batiza-nos com fogo, batiza, ó Senhor, e o cine rende meu coração. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Yeshua, Yeshua.
todas as coisas, Senhor. Na tua presença, Senhor. O Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, Senhor. Nós invocamos o teu nome nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Sim, Jesus. Nada vai roubar tua glória. Nada, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio De ti. e tudo volta pra ti. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Yeshua. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluias. 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 Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor.